Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero trazer um recorte muito interessante sobre a fala do pastor Carlos Eduardo. Ele que é muito polêmico nas redes sociais, ele está sempre participando do podcast Eu Acredito, inclusive o apresentador é até o meu xará, Fábio. Um abraço para esses dois pastorzão. Esse é o pastor Carlos Eduardo, com certeza você já deve ter assistido algum recorte, um trecho de alguma fala polêmica dele. E ele fala sobre o apóstolo Rina, o que ninguém tem coragem de falar. Até agora eu não vi ninguém falando do apóstolo Rina o que esse pastor Carlos Eduardo falou. Assista só e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bora assistir. Eu vou deixar o link completo do podcast aqui na descrição para você que quer assistir. Vamos lá? Então eu não tenho revolta da igreja. Meu problema não é a igreja. Também não é a liderança. Eu não tenho problema com a liderança da igreja. Com que a liderança... eu não tenho problema com a liderança da igreja. O meu problema é como nós estamos vivendo, que igreja somos e que líderes temos. Somos uma igreja saudável ou somos uma igreja doente? Que igreja somos? A gente celebra quem cai, cara. Olha só o que ele vai falar, gente. Que Coisa de louco. interessante. A gente celebra quem cai. Eu vi agora, até o Eduardo estava comentando também, eu vi, teve a morte do apóstolo Rina, infelizmente aconteceu domingo, eu vi gente assim, mas tem que ver, porque os pecados dele aí, que ele agredia a esposa, tem que ver como é que vai ficar isso aí. Bem feito. cara, eu vi gente assim, É a mão de Deus pesando sobre ele. Gente celebrando a morte, né? Dizendo, Deus tá cobrando aí, Deus colocou a mão. Gente cruel, né? Infelizmente, eu fico me perguntando onde está o amor, a compaixão dessas pessoas, né? que evangelho doente, né, cara? Que gente doente. Tá igual os discípulos. Quem pecou? Ele é o pai dele pra ele nascer cego. Eu disse, não, vocês acreditam em maldição hereditária. Nem ele pecou, nem o pai. Isso aí é para manifestar a glória de Deus. Tem um propósito nisso aí. Cara, o apóstolo Rina, que eu não conheci pessoalmente, ele tem 560 igrejas, ou 540 igrejas, em 34 países. Está em 34 países a Bola de Neve e são 534 igrejas 560 igrejas. ao redor do 540. mundo. Muita igreja, hein? Ele Mas vem cá, começou é do porque nada, hein? teve muita gente que antes da sua morte veio criticando o apóstolo Rina sobre abuso de autoridade, sobre a questão com a esposa e tal. É até ruim falar isso agora, depois de uma morte tão recente. Só que o Rina, ele trouxe ele deixou um legado extraordinário. Ele alcançou vidas que as igrejas tradicionais jamais, talvez, nunca alcançaria. Ele alcançou manos e minas numa linguagem mais Jovem. contemporânea e contextualizada, com a prancha de surf como púlpito, que uma Assembleia de Deus talvez demoraria tempo para alcançar. Cara, eu me lembro de alguns anos atrás, bons anos atrás, tá? Muitos anos atrás. Eu me lembro que saiu até no jornal uma reportagem sobre a igreja Bola de Neve. Cara, tanto de críticas que eu ouvi de pastores falando na época, eu era adolescente, né? Como é que pode colocar uma prancha em cima do púlpito? Que falta de respeito. Como pode uma igreja chamada Bola de Neve? Isso é nome de igreja. Então assim, ele sofreu muita crítica, foi muito apedrejado, muito, muito, muito. E hoje as igrejas estão um pouco mais light, hoje o negócio está mais, né, mais tranquilo até para as igrejas mais tradicionais. Mas há 20, 30 anos atrás, meu amigo, o que esse camarada apanhou não foi brincadeira não. E agora é o momento que esse pastor Carlos Eduardo vai falar coisas que eu nunca tinha ouvido. E eu achei muito interessante a respeito sobre esse acontecimento do apóstolo Rina. Vamos lá, vamos assistir. Mas, como homem, também teve as suas falhas, como a nossa liderança da Assembleia Presbiteriana Batista tem suas falhas, né? Que a gente precisa entender. Vamos lá. Ele deixou um legado, você falou. Sim. Ok, deixou um legado. E eu concordo com a ideia do legado. O que a gente precisa separar é o Rinaldo, não sei o quê.
Dá para separar. Que precisa entender. O pecado dele foi pecado sexual, adultério, Imoral? imoral? Não. Ele teve um problema familiar que toda liderança tem. Parte encobre. O dele foi exposto. Isso foi exposto. Ele matou a igreja, abusou da autoridade? Não. Ele falou, eu estou fora. Se vocês quiserem abrir o ministério de vocês, Trocar eu placa? abençoo vocês. O cara fez isso. Agora, quem não deixou legado, quem deixou legado e não cometeu um erro? Olha o legado de Moisés, mas teria a rocha. Vai pra Bíblia que você vai ver um Olha o monte. legado de Arão, mas fez um bezerro. Olha o legado de Davi, mas cometeu adultério e homicídio. E a gente aplaude Davi. Ah, Davi! O homem segundo o coração de Deus. Não estou dizendo que tem que aplaudir o apóstolo Rina, Sansão. mas tem que, no mínimo, reconhecer o legado dele. Os filhos que ele gerou ao longo desse tempo. E por que Deus, às vezes, permite a queda? Para mostrar para todo mundo que são homens, não são heróis. Quando Davi... Eu fiz uma live falando sobre esses dias. Quando Davi chama Abtai, Isai e Joabe e diz, vocês dão a guerra por amor a mim, poupem Absalão. Eles foram, lutaram, Joabe foi e matou Absalão. Quando alguém traz a notícia para Davi, é paradoxal, parece paradoxal, mas Davi tem no mesmo dia a vitória e a derrota. Davi venceu o inimigo, mas perdeu o filho, porque o filho era o inimigo. A Bíblia diz, Davi subiu, e Davi gritava e chorava, e andava. Absalão, Absalão, meu filho, tá? Eu queria ter morrido no seu lugar. Quando Joabe fica sabendo do que Davi fez, a Bíblia diz, Joabe sobe lá e fala para Davi assim, ó, os homens estão todos lá embaixo, lutaram por você, eles estão lá decepcionados, porque deram a vida e você está chorando por Absalão. O que ele faz? E por que os homens estão decepcionados com Davi? Porque eles não veem esse Davi. Eles veem aquele Davi que cortou a cabeça de Golias com 17 anos. Eles veem Davi como heróis, não veem Davi como homem. Parte das nossas decepções com a liderança da igreja é porque nós vivemos a maldição da expectativa. Nós achamos que os homens são o que nós criamos na nossa mente. E não que eles de fato são humanos. Homens, verdade. Limitados. Vários, né? E que erram. E que pecam. E que podem fracassar. Às vezes, Deus permite a queda. Às vezes, Deus permite a exposição. Eu acredito nisso. Para alguém também. reconhecer, dizer, opa, esse cara é humano. Deus falou, tinha um espinho na cara de Paulo. Para quê? Para que eu não me gloriasse. Tinha, ó, pá, e aí, Paulão? Ô, sou Paulo ainda. Acorda pra vida, você é Paulo, hein? Você não é nada mais do que Paulo. Não me gloriasse da grandeza, das revelações que tive. Então, às vezes, nós precisamos, às vezes, e boa parte delas, Deus tira pessoas do nosso meio para não perdê-las para o inferno. Forte. É melhor o céu ganhar do que o inferno perder. Então tu acredita que foi o próprio Deus que recolheu? Eu acredito. Eu acredito. O diabo não tinha poder sobre a vida dele. Ah, mas ele fez não sei o que com a esposa dele. Bom, cada um dará conta de si a Deus. Eu não sei o que conversa havia entre eles depois, que conversa teve entre eles. Eu não sei que pé que estava a vida deles. Eu acho estranho, na verdade, algumas pessoas criticando aqueles que anteriormente criticaram o Rina e agora estava dando condolências. Você ser contra a atitude de alguma pessoa e criticar por essa atitude não anula você dar condolências para as pessoas e sentir e lamentar pela morte de uma outra pessoa. Não, isso é fato, sabe por quê? Porque a ideia, assim, ó, sobre abuso de autoridade. Quando Davi diz que não mataria Saul por ele ser ungido, em momento algum você vai ver Davi não repreendendo Saul. Ele vai falar assim, ó, você está sendo ingrato comigo. Olha o que eu fiz por você. Não toque em mim porque eu sou ungido, hein? Usar esse versículo, não toqueis nos meus ungidos, é como criar um muro de proteção para abusar da autoridade. Porque Davi, mesmo Saul sendo ungido, ele não matou Saul.
Ele não matou Saul. Mas ele expôs os erros de Saul. E quando Davi morreu, quando Saul morreu, ele disse que não cai orvalho sobre o monte de Gilboa. Acho que esse é o nome do monte mesmo. E que ninguém saia proclamando nas nações o que aconteceu. Porque um valente caiu em Israel. O que ele estava dizendo? Que ninguém saia por aí e falando assim, ó, Saul morreu, mas você sabe o que ele fazia? Ah, ele agrediu a mulher dele, ele tinha um... Não, que ninguém saia comentando, que não chova mais naquele monte. E a história diz, e quem foi em Israel diz, que naquele monte, que Davi falou, acho que é o monte de Gilboa, até hoje não caiu uma gota d'água. Então assim, se condoer com a morte de alguém, eu não sei, eu não vi. Eu vi o pastor Silas Malafaia, vi o pastor Lamartine, que era amigo dele, vi o pastor Jorge Linhares, eu não vi o pastor Zé Wellington se pronunciar, não vi o pastor Samuel Ferreira se pronunciar, não vi outras autoridades foram mais pronunciar. os pastores das church mesmo que... Não, mas aí se não é pronunciaram. church, né? Aí é um valente que caiu, né, velho? Meu Deus, olha aí. Aí é Ó. um valente que tombou. Alguém Forte, que hein? desenvolveu um excelente trabalho no Aí é reino, né? alguém que era do mesmo reino, embora Sim, tivesse sim. uma outra visão, Mas o o propósito... final da visão era a mesma. É. E chegava tudo no mesmo lugar. O mesmo destino, Almas, né? reino, céu. Era o mesmo destino, cara. Então, Mesmo assim, Deus. hoje, apontar os erros e esquecer o legado não dá. Mas dá para fazer a mesma coisa. Aponte o legado e diga, esse erro aqui foi para mostrar que o legado não era sobre ele. Era sobre quem estava com ele. Sabe por quê, Fábio? Não é sobre a caneca que você toma água. É sobre o que tem dentro da caneca. Sobre a... Você é só a caneca. As pessoas bebem o que está em você. O Rina era só a caneca. As pessoas bebiam o que estava dentro dele. Não é Muito sobre a forte. caneca, é sobre o conteúdo. Forte. E o sim dele a Jesus fez alcançar muita gente, Entendeu? né? Deu assim. Então, ele poderia ter vivido mais. É uma outra conversa. Isso é outra coisa. Mas eu digo assim, olha o que ele fez. Olha do que abriu mão. Não, pode pegar, tira a placa lá, coloca a sua placa. Abre a igreja lá, vai. Olha quantas vidas discipuladas, Entendeu? né? Quanta gente ele trouxe para perto. Batizadas. Quanta gente ele conheceu. Quanta gente conheceu Jesus através dele. É, mas o cara tinha uma prancha no púlpito, seu escânio. Não, mas tinha uma prancha porque ele começou numa loja do cara que vendia prancha. E não tinha púlpito. E o cara colocou a prancha lá e falou, pastor, tem a prancha aí. E aí ele fez culto ali. E ali ele usou uma estratégia. A que Paulo usou quando chegou lá e viu uma placa. Ah, o Deus desconhecido. Isso eu vou pregar sobre esse Deus aqui. Ele usou a prancha para trazer um monte de gente para perto. Gente que estava longe. Que, como você disse, talvez a presbiteriana não ia alcançar, a Batista não ia alcançar, a Assembleia de Deus não ia alcançar, a Quadrangular não ia alcançar. Mas ele conseguiu alcançar. Com a linguagem dele, do jeito dele, ele trouxe muita gente. Cara, eu gostei muito da fala desse pastor. Eu achei muito interessante, gostei, e verdades que precisam ser ditas. O homem é falho, comete pecados, erros, mas a gente não pode apagar a história da pessoa, né? Eu vejo muita gente criticando o apóstolo pelo passado. Atualmente, a esposa dele tem sido muito criticada, já era, mas agora mais ainda. Mas essas pessoas fizeram muito para o reino, colaboraram, ajudaram, ganharam vidas para o Senhor. E quantas pessoas tiveram a sua vida transformada, foram libertas, famílias restauradas, pessoas curadas através da mensagem do Evangelho por intermédio de alguém que pregou, que foi o Rina. Ele largou vício que ele tinha, práticas mundanas e se dedicou a cuidar de pessoas, abrir igreja, né? E aí tem pessoas que vão falar só do bônus da igreja. Não, mas o cara ficou rico, teve carro, mansões, isso, aquilo outro. Não, isso é fruto de um trabalho. Ele não começou assim. A Igreja Bola de Neve não começou com 500 igrejas, não começou em 34 países. Foi o trabalho que foi crescendo, se multiplicando, e a Bíblia diz que Paulo regou, Paulo semeou, Paulo regou, e quem dá o crescimento é Deus, né? Então a Bíblia deixa clara que é Deus quem dá o crescimento. Então o trabalho dele cresceu por mérito dele, da equipe que ele formou,
Pronto, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. E as pessoas querem tirar o mérito dele porque a igreja cresceu e ele se tornou um nome de referência. Gente, não se apaga o passado das pessoas. Você pode até esquecer, mas não se apaga. E o legado que ele deixou, a igreja, as pessoas, isso vai ficar para sempre. A Assembleia de Deus tem mais de 100 anos. Quem fundou a Assembleia de Deus foi Daniel Berg e Gunavingre, que veio com o movimento pentecostal, que começou lá em Belém do Pará. Já se passaram não sei quantos anos da morte deles, mas a Assembleia de Deus continua de pé. Então eles iniciaram e Deus foi dando um crescimento. A mesma coisa com a Igreja Bola de Neve. Então eu achei muito válido, muito importante, eu quis trazer aqui para o nosso canal esse depoimento do pastor. Inclusive eu vou colocar aqui para vocês o link completo desse podcast para você que deseja assistir, tá bom? Vale muito a pena. O pastor Carlos Eduardo, ele é bem polêmico, fala até bastante coisa interessante, né? Não concordo com ele 100%, porque não tem como concordar, ninguém é perfeito, a gente não concorda 100% com ninguém, essa que é a verdade. Mas ele tem falado coisas interessantes, inclusive tem cutucado aí algumas lideranças, algumas igrejas, e vale a pena você conferir, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sobre a fala desse pastor. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. Eu sou o Fábio Filho, estou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!